Diz assim a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do Senhor. Quero orar com você mais uma vez. Pai, nos instrui pelo poder do teu evangelho. Só o teu Santo Espírito tem capacidade para transformar a nossa vida segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Então faze-o assim, Pai, pois nesse momento é o Senhor quem fala, e que nossos corações estejam abertos e prontos para te ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muitas pessoas hoje têm uma imagem muito errada de quem é o nosso Senhor Jesus. Para algumas pessoas ele foi só mais um homem, um bom homem. Para outros ele foi um espírito iluminado. Para outros um grande profeta. Para outros um modelo de caridade, de ativismo social. Para outros ele é um gênio da lâmpada, que existe para realizar desejos. E para outros ele nem sequer existiu. Negam totalmente a existência do nosso Senhor. E essas são as questões que nós enfrentamos em nosso tempo. Nos deparamos com ela. Nos nossos lares, às vezes, nosso trabalho, nas esquinas, e onde quer que iremos. Mas um dia, diante dessa mesma questão, pouco importou ao nosso Senhor o que as pessoas achavam dele. Pouco importou ao nosso Senhor a opinião do mundo sobre ele. E embora ele soubesse a resposta, por conhecer os corações, na verdade ele pergunta aos seus discípulos. E ele sabia o que seus discípulos pensavam dele. Mas foi aos seus discípulos que ele deixou essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E essa é a pergunta direcionada para você nessa noite também. Quem é Cristo para você? No tempo em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, essa questão também não era novidade. Pois assim como muitas religiões hoje em dia fazem, eles também exaltavam a Cristo. Os crentes de Colossenses também exaltavam a Jesus. Mas por causa da influência secular, por causa de uma vã e falsa sabedoria do mundo, eles se viam precisando de algo a mais na sua vida. E eles estavam começando a procurar alegria, proteção e satisfação nas coisas criadas, naquilo que dava vazão aos seus sentidos. E veja, isso não acontece apenas com pessoas de outras religiões. Isso acontece com crentes também.
E eis aí o grande problema. E é por isso que hoje nós refletiremos nesse texto, para voltarmos à palavra de Deus e encontrar nela a resposta que a gente precisa. Para que você se depare com a supremacia de Cristo e a suficiência da verdade de quem Ele é. Nessa noite eu quero meditar com você sobre o tema Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A primeira coisa para a gente pensar nessa noite é que o nosso Jesus, Ele é o Senhor do universo. O nosso Jesus é o Senhor do universo. Olha comigo o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Todos nós somos criaturas apegadas aos sentidos. Todos nós. Imagina você ficar sem um dos seus sentidos. Imagina você ficar sem o seu paladar, poder sentir o gosto das coisas que você ingere. Ou sem o olfato. Algumas pessoas na pandemia ficaram sem sentir cheiro. Eu fiquei, é muito estranho. É muito estranho você passar um perfume sem não sentir cheiro nenhum. É estranho. Nós somos pessoas, nós somos seres criados ligados aos sentidos. E falando especificamente da visão, nós gostamos de ver as coisas, não é verdade? Por exemplo, nessa era moderna de ultrassom, a gente não espera mais antes do bebê nascer. A gente quer saber logo qual o sexo do bebê. Antigamente, os mais antigos vão lembrar, precisava até o dia do nascimento. O pessoal lá comprava roupa branquinha, podia usar para os dois, né? Mas depois, com a evolução, o ultrassom, foi possível saber se seria menino ou menina. E hoje tem até ultrassom 3D, né? Que dá para saber mais ou menos como que o bebê é. É só mais ou menos mesmo, porque depois que nasce tem nada a ver com aquilo que vem na imagem. Sabe? Mas é isso, de uma maneira geral nós somos muito apegados aos sentidos, nós somos muito apegados à visão. Todas as vezes que alguém conta uma história para a gente, automaticamente nós encenamos isso na nossa mente, nós criamos uma imagem disso, uma representação para tentar imaginar essa história. E eu imagino que em algum momento da sua vida, você já tentou imaginar como é Jesus. E eu aposto que agora, na sua mente, você pensou em algum Jesus que apareceu em algum filme. Não é aquele Jesus de cabelos loiros, olhos azuis que aparecem nos filmes? Ou outros, né? Ou outros. Talvez ao imaginar o rosto de Jesus a gente seja remetido aos filmes. Mas eu estou apenas chamando a sua atenção ao fato de que nós criamos imagens de coisas. E principalmente das histórias que foram contadas para a gente. E assim como o Zaqueu, a gente não se contenta em apenas ouvir falar. Nós queremos ver. Nós precisamos ver. E quando se trata de fé, aí é que a coisa complica mais. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Que a gente não consegue enxergar. E nós corremos o risco de errar como Tomé. Ele precisou ver o túmulo vazio. Ele precisou ver as marcas nas mãos de Jesus para acreditar. E é muito fácil para a gente dizer que Tomé era um homem sem fé. Mas o fato é que nós somos assim também. Muitas vezes nós não confiamos. Muitas vezes nós queremos ver. Nós queremos ver acontecer aquilo que queremos. Para que então nós criemos. Para que então nós glorifiquemos. Para que então nós demos glória a Deus. Mas o chamado da fé é um outro chamado. E isso faz parte da nossa essência. E o grande problema, é que nós temos um Deus invisível. E aí como que fica o sentido da visão? Um dia Filipe chegou para Jesus e falou: mostra-nos o Pai. E o que Jesus disse? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E é isso que Paulo tenta responder. A palavra imagem aqui tem o mesmo significado de ícone, de representação. Sabe aquele quadradinho que fica no computador, no tablet, no celular? É essa palavra, ícone. É uma representação de Cristo dizendo que Ele é
o próprio Deus. Que Jesus é a representação física do próprio Deus. Porque essa imagem sobre Jesus, nos tempos ali em que Paulo viveu, e nos nossos também, estava sendo distorcida. E era necessário que Paulo ensinasse sobre isso. E o texto continua e vai dizer que ele também é o primogênito de toda a criação. E havia um entendimento errado a respeito de Jesus também. E Paulo tem que fazer essa diferenciação entre Cristo e as coisas criadas. Então a gente precisa entender qual que era o conceito de primogenitura. Conceito judaico de primogenitura. Por exemplo, ele não era cronológico como muita gente imagina. Não era sempre o primeiro filho que era o primogênito. Porque primogenitura não tem a ver com ordem de nascimento, mas tem a ver com importância. O primogênito não era necessariamente aquele que nascia primeiro. Todos sabem, quem nasceu primeiro, Esaú ou Jacó? Esaú. O primogênito foi Jacó. Primeiro filho de Jacó é Rúben. Mas essa vai ser difícil responder. Quem que é o primogênito de Jacó? É Judá. Judá. Mas Judá era só o quarto filho. Porém, ele recebe a primogenitura. Antes dele vem Rúben, Simeão e Levi. Os filhos de José, Manassés é o primeiro, mas quem recebe a bênção é Efraim. Então primogenitura não tem a ver com ordem de nascimento, com quem nasce primeiro, mas tem a ver com aquele que tem superioridade, com aquele que tem uma importância maior. Então não quer dizer que Jesus é o primeiro das coisas criadas, como a gente vê algumas religiões afirmando. Não, tá vendo só? Pega o texto de Colossenses para dizer, Jesus foi criado também. Ele é o primogênito, é o primeiro que foi criado. Não tem nada a ver com isso. Está falando da importância de Jesus. Tanto que no verso 17, Paulo vai dizer que ele é antes de tudo. Ele existe antes de todas as coisas. Não diz que ele foi criado, mas que ele já era antes de tudo. Mostrando que, assim como Deus, Cristo também é eterno. E o versículo 16 continua: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E o texto agora vai chamar a nossa atenção para a criação de Deus, sobre a terra e sobre o céu. Sobre a terra a gente pode imaginar aí os homens, os animais. E repare que, mesmo depois de séculos de estudo, o corpo e a mente humana, às vezes ainda parece um completo mistério. Foi totalmente desvendado. Ainda há muito para ser descoberto. A mente humana e o corpo humano e as suas potencialidades não foram ainda totalmente desvendados. Ele vai dizer também nos céus. A gente não conseguiu nem sair do nosso planeta. Quanto mais as galáxias, quanto mais a imensidão do universo. Pois é, isso só aponta para a grandeza do nosso Deus, para o tamanho do nosso Deus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, numa linda noite estrelada, fica como aquele hino também, maravilhado por contemplar as obras da criação. Mas ele vai dizer também as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades. Ele vai dizer também que Deus, que Jesus é o Senhor das coisas invisíveis, dos principados e das potestades, dos tronos e das soberanias. Jesus é o Senhor da criação, é o Senhor também dos demônios, dos anjos e demônios. E tem muita gente com a ideia errada de que o demônio é alguém que se opõe a Deus, que o diabo é alguém que se opõe a Deus. Eu já vi uma imagem uma vez na internet de Jesus tirando um braço de ferro com o diabo. Horrenda, coisa horrenda. A Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo, não o inimigo de Deus. O diabo não tem poder nenhum sobre Deus. Ele não representa ameaça. Ele não consegue competir. Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que o diabo e do que os seus anjos. A palavra vai dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas.
e nele tudo subsiste. Meus irmãos, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. E tudo existe para ele. Em outras palavras, Jesus criou todas as coisas, o universo, as pessoas, os animais, para si. E ele existe antes delas e sustenta todas elas pelo seu poder. Tudo que acontece na terra, tudo que acontece na sua vida, acontece pelo propósito maravilhoso de Cristo. E em alguma medida isso vai redundar em louvor, honra e glória para Ele mesmo. Porque Ele tem domínio sobre tudo. Ele é dono de tudo. A Ele pertencem todas as coisas. E talvez, ao olhar para esse mundo, a gente não enxergue essas coisas. Talvez você olhe para o mundo hoje em dia e pense que o mundo está fora de controle. A gente vê desgraças, tragédias, guerras, rumores de guerras. Nós vemos o Estado Islâmico ganhando notoriedade e poder no mundo. A gente vê o marxismo cultural invadindo os lares, invadindo a igreja com a sua ideologia diabólica. A gente vê crise financeira no Brasil. Às vezes isso abala a gente. Eu não estou dizendo para você ficar insensível. A gente tem de sensibilizar com essas coisas. Mas a própria palavra diz para a gente não se assustar com elas. Cristo disse que essas coisas iam acontecer. Cristo disse que o cenário do mundo no fim seria um cenário terrível, de ausência de amor, de guerra, de disputa entre pais e filhos, de guerras de religiões, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, pestes, fome, terremotos em vários lugares. E essas coisas, é verdade, não deveriam nos tornar insensíveis, mas deveria acender um alerta na nossa mente e no nosso coração para a verdade da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que o nosso Senhor disse tem se cumprido. Ele diz: olha, eu digo essas coisas para que vocês não se espantem, para que vocês não se assustem, para que vocês saibam que tudo isso vai acontecer. Mas isso está debaixo do meu comando, está debaixo do meu domínio. Nada foge do controle de Deus, nada foge do alcance das suas mãos, porque Ele é o Senhor do universo. O nosso Deus é o Senhor do universo. E esse Deus que se revela através do universo, Ele também se revela de maneira mais geral, mais específica, porque Ele também é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo e Ele é o Senhor da igreja. Olha o que diz o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E se antes o texto nos mostra Jesus como o primogênito da criação, agora vai nos mostrar Jesus como o primogênito dos mortos, mostrando a mim e a você que esse Jesus é um Jesus vitorioso. Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a ressurreição, o que dá à sua igreja todas as esperanças para que eles também sejam vitoriosos e para que também eles sejam ressuscitados um dia. Deus estabeleceu o seu plano na eternidade e a sua igreja estava nesse plano, e o propósito é para que Ele tivesse a primazia nisso tudo. Deus estabeleceu o seu plano e a igreja estava dentro desse plano. O verso 16 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. E assim a igreja também foi criada por ele e para ele. A igreja está dentro dos planos de Deus. E é casado ou noivo aqui? Levanta a mão.
Homens, me diz aí, se alguém chega e fala para você assim: cara, você é meu brother, gosto demais de você, é meu faixa, eu não suporto a tua mulher, ela é mentirosa, ela é hipócrita, ela é egoísta, ela é insensível. Se você fosse um bom marido, você repreenderia isso. Você não aceitaria essa situação. Você não aceitaria essa condição. E o problema é que muitas pessoas vivem difamando a igreja. E o pior de tudo é ver crentes difamando a igreja. O próprio Deus diz, preste atenção, o próprio Deus diz que a sua noiva é imaculada. O próprio Deus diz que a sua noiva é perfeita. O próprio Deus diz que a sua noiva é gloriosa. Mas ainda assim, nós nos vemos no direito de criticar, de falar mal da noiva do Senhor. E geralmente, curiosamente, as pessoas que mais falam mal são as que menos trabalham em prol do reino. São as que menos arregaçam as mangas para o serviço e para o trabalho no reino. Mas deixa eu falar, foi por essa igreja que Jesus morreu. Pela igreja que aparentemente aos nossos olhos é imperfeita. Para essa igreja que aparentemente aos nossos olhos deixa os feridos para trás. Para essa igreja que aparentemente é egoísta, é autocentrada. Mas essas não foram as palavras do próprio Deus para a sua igreja. Não foram. E eu pergunto para você, será mesmo? Será mesmo que a igreja do Senhor não tem nenhum valor assim? Será mesmo que a igreja é esse bicho que nós vemos muitos crentes pintando? Reflita no seu coração. Será que as pessoas que reclamam e que denigrem a imagem da igreja não estão fazendo o mesmo que Adão e Eva? Mesmo que Adão e Eva no jardim, que em vez de reconhecerem os seus próprios erros, a sua responsabilidade, eles preferem tirar os holofotes da sua própria obstinação, da sua própria rebeldia, para jogarem a culpa sobre a igreja gloriosa de Cristo? Se as pessoas compreendessem o real valor da igreja, elas parariam de criticar. E elas trabalhariam para melhorar aquilo que tivesse errado. Pararia de falar e começaria a agir, a trabalhar. Se as pessoas soubessem o verdadeiro valor da igreja, não tratariam a igreja como consumidores. Como se os pastores e a liderança aqui, que possuem esses cargos, existissem para abrir um catálogo para você, como o McDonald's e Netflix, para que você escolha o que você quer, a forma como te agrada, a forma como você acha melhor. Mas quero dar outro recado: a igreja não existe para te agradar. A igreja existe para agradar o Senhor, porque a igreja é dele e é para ele, porque ele é o Senhor da igreja. E o motivo que me vem na mente quando eu penso sobre essas coisas é que me parece que as pessoas hoje desejam um culto que agrade a elas mesmas. As pessoas querem cultuar a Deus como elas dizem que é correto, que é certo, sem pensar no que Deus quer, como Ele quer ser adorado e ser cultuado. É só a gente parar para pensar como a gente cansa de ver discussões, se a gente usa muito instrumento, se a gente usa pouco instrumento. Hoje em dia nem tanto, mas pensa aí uns 50 anos atrás. Pensa aí, início dessa igreja.
colocar uma bateria aqui, era o quê? Não dava briga não? Eu saía voadora, murro. Por quê? Se a Bíblia diz, louvai ao Senhor com todos os instrumentos. Mas uns gostam com mais, outros gostam com menos. Uns gostam de 2 cantando, outros gostam de 8 cantando. E aí a gente fica nessa briga tola, para ver quem vai querer ser mais agradado no momento de culto. Sendo que o nosso louvor, a nossa adoração, é em espírito e em verdade. A nossa adoração não acontece com o suar dos instrumentos e das vozes, mas com um coração que se dobra ao senhorio de Cristo. A nossa adoração, verdadeira adoração, começa aí. Enquanto a gente discute se o nosso louvor tinha que ter guitarra ou bateria, se deveria ser com piano, a gente esquece de como a gente deveria adorar. Uns querem um culto mais animado, com fogo. Outros querem um culto mais introspectivo. E a gente esquece que Cristo deve ter a primazia. É Ele quem diz como devemos adorar. Ele deve ser o verdadeiro motivo da nossa adoração e do nosso louvor, porque Ele é o Senhor da igreja. E você nunca se perguntou, por que com tanta perseguição, mesmo a igreja começando com um grupo tão pequenininho de pessoas comparado com o mundo inteiro, ela está firme, ela está de pé até hoje? Você nunca parou para pensar nisso? Nunca pararam para pensar? Por que ela tem o tamanho que ela tem hoje? Mesmo com tantas perseguições, mesmo com crentes virando tochas humanas para iluminar ruas e praças das cidades, como que ela tem esse tamanho? Como que ela resiste até hoje? Como que ela não acabou? Deixa eu perguntar, você tem a certeza? Você tem a certeza de que você continuaria firme? Se você visse aqueles que você ama, seus pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs, sendo atormentados, perseguidos, dilacerados, queimados na sua frente? Isso nos faria recuar? Isso nos faria avançar? Eu quero crer na força do Espírito que nós iríamos avançar. Mas isso não por nós. Pelo Senhor. Porque Ele é o Senhor da igreja. Sabe aqueles países muçulmanos em que há perseguição completa aos cristãos? Lá onde eles sonham com templos, em poder adorar livremente. Eu não quero nem entrar no mérito de quantas vezes a gente troca esse momento por ociosidade e preguiça. Esquece, não vou nem entrar nesse mérito. Esses que são muitas vezes achados mortos, dilacerados, perseguidos. Mas a igreja nesses lugares não acaba. A igreja nesses lugares não termina. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Então, quando sentir vontade de falar mal dela, ore para que Ele te dê forças para mudar o que está errado, em vez de você reclamar. E Ele vai te dar forças, porque Ele é o Senhor da igreja. Versículo 20 vai dizer: e Ele, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui o texto fecha esses dois pensamentos, dizendo que Jesus remiu todas as coisas para si, que todas as coisas foram remidas, compradas, apropriadas pelo seu sangue. O seu sacrifício reconciliou toda a criação nos céus e na terra, e Ele fez paz pelo seu sangue. E se havia uma coisa que o judeu se preocupava, era com o tal do Shalom. E é exatamente isso. Shalom é paz em hebraico, é exatamente isso aqui. Jesus trouxe Shalom. Jesus trouxe calmaria, paz através do seu sangue. Ele reconciliou, Ele trouxe novamente essa união amistosa para a criação que a gente perdeu lá em Adão.
E esse Deus, que se revelou de uma forma geral, através da criação, de uma forma específica pela sua igreja, Ele também se revela de uma forma particular a mim e a você. Deus é o Senhor do universo, é o Senhor da igreja, e Ele também é o Senhor da sua vida. Acompanha comigo o versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Até aqui por enquanto. A palavra de Deus aqui nos lembra quem é o homem no seu estado natural, depois da queda. Nós éramos inimigos de Deus, tanto na nossa mente, quanto nas nossas atitudes. Não havia em nós nada pelo que valesse a pena, mas ainda assim, Ele veio na nossa direção e nos reconciliou. Deus pagou um preço total e completo pela nossa vida, e esse preço nos reconciliou, nos ligou novamente, nos uniu a Deus novamente, nos trouxe de volta para Deus. E a ideia aqui, gente, só para ilustrar, é a ideia de um mendigo que devia 100 milhões de reais. Pense em um mendigo miserável que não tem dinheiro nenhum, não consegue, não tem de onde ele tirar recurso algum. Ele deve 100 milhões de reais. Aí vem o rei da cidade, se compadece e dá 50 milhões para pagar a dívida desse mendigo. Bateu a metade do valor. 50 milhões ainda é muito para o mendigo? Aí vem a rainha, também generosa, e ela dá mais 20 milhões para o mendigo, para pagar a dívida do mendigo. Diminuiu bastante o valor, falta bem menos do que faltava. Se você está acompanhando a conta comigo, agora faltam 30 milhões. E aí os grandes, os poderosos, os donos de empresa, os fazendeiros se reúnem. Eles conseguem juntar mais 20 milhões de reais. Está faltando 10. E aí toda a cidade começa a ver essa movimentação, todo o país começa a ver essa movimentação, e todo mundo começa a dar o seu dinheiro, começa a contribuir. E fica faltando só 1.000. De 100 milhões. Fica faltando 1.000. Nossa, 1.000 comparado com 100 milhões é o quê? É quase nada. Mas o mendigo pode pagar esses 1.000? Não. E aí todo mundo corre, começa a ver os cofrinhos tirados de onde não tem. E eles conseguem. 990 reais. Faltam 10. 10 reais, mas ninguém tem mais nada. Ninguém mais tem de onde tirar, porque já deram tudo o que tinham. Falta 10 reais. E aí um cidadão começa lá a tocar, ele acha uma nota de 10 reais no bolso. Ufa, está aqui. Os últimos 10 reais que faltavam. Ele paga a dívida do mendigo. Repara como que, no final das contas, parece que esses 10 reais foram mais importantes que todo o resto. É isso que muita gente tem feito a respeito da salvação. Confia apenas 99% em Deus. Mas eles precisam de um algo a mais. Precisam de algo que os dê segurança. Mas quanto à nossa salvação, não é assim. Deus vem e paga toda a nossa dívida de uma vez. Quita de uma vez por todas a nossa dívida, e nós não temos envolvimento nenhum nisso. Essa é a reconciliação que Jesus nos traz. Na última quinta nós falamos sobre isso, sobre como diante da salvação nós somos como mendigos, miseráveis, que não temos nada a oferecer para Deus. O versículo 22 diz: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aqui a gente encontra mais um problema, porque é lindo falar desse Jesus Salvador.
É lindo falar desse Deus que se fez homem, morreu no nosso lugar, pagou a dívida que a gente não podia. É maravilhoso. Mas quando fala do Jesus Senhor, que domina sobre a minha vida, que domina sobre o meu coração, que governa a minha vida, que governa o meu coração, que diz como eu tenho que viver, o que eu devo ser, complica. Não parece mais tão legal. Porque a rebeldia faz parte do nosso coração. Correr para distante de Deus faz parte da nossa natureza caída. Mas Jesus, ele tem que ser o Senhor. Ele tem que ser o centro. Como diz nesse versículo, ele nos salvou para um propósito santo. Para que ele nos apresente a si mesmo como inculpáveis e irrepreensíveis. E nesse sentido, meus irmãos, é terrível ver as nossas crianças e os nossos adolescentes tão desejosos de parecer com o mundo, de se identificarem com as coisas do mundo, com algumas coisas terríveis desse mundo. É terrível também ver crentes jovens e adultos tão deslumbrados com o que eles podem conquistar nesse mundo. O reino deveria ser a primeira coisa a ser buscada. O reino deixou de ser o alvo faz tempo. E no lugar eles procuram por conforto e pela paz falsa, fútil, que esse mundo oferece. No final das contas, o que essas pessoas têm buscado é o seu próprio reino. É aquele mesmo reino que Satanás oferece para Cristo quando leva ele para o alto do monte. O reino que o dinheiro pode comprar. Um reino que acaba. Um reino que se desfaz, que se corrompe. Mas Cristo nos chama para um outro reino. Um reino eterno. Algo que ninguém pode tirar de nós. E o nosso exemplo deveria ser o nosso Senhor. Assim como Ele recusa a conquista, os reinos dessa terra, assim o nosso coração deveria fazer também. Não estou falando para você largar o seu trabalho e viver de pão e água e evangelho. Não tem nada a ver com isso. O nosso trabalho honra e glorifica a Deus. Deus nos criou com qualidades, com talentos específicos, para que a gente servisse as pessoas por meio do nosso trabalho, e a gente abençoasse as pessoas por meio do nosso trabalho. Mas é fato que muitas pessoas distorcem essa coisa boa que Deus criou, que Deus deu, que te abençoou com o trabalho. Ela acaba se tornando em primeiro lugar na vida de muita gente. E o versículo 23, para terminar, diz: se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permanecemos na fé. Meus irmãos, o problema de antigamente é o mesmo problema dos nossos dias. Os crentes estavam buscando algo a mais para suas vidas. Eles acreditavam em Jesus, mas Jesus não era suficiente. Eles tinham fé, eles iam para a igreja, eles chamavam os outros de irmãos, mas Cristo não era suficiente. Eles tinham Jesus em alta conta, mas ainda assim eles precisavam de deuses para que garantisse a sua segurança e o seu conforto. E infelizmente, meus irmãos, tem muito crente buscando satisfação e segurança nas coisas aqui dessa terra. Eles confiam em Deus, acreditam em Deus, mas vivem procurando outras fontes de satisfação. Pessoas que se veem seguradas no seu trabalho, pelo salário que ganham, pela posição social que possuem, pelo lugar onde elas moram. E isso também é idolatria, porque quando fixamos os nossos olhos em alguma coisa que não seja o verdadeiro Deus, nós estaremos adorando a criatura em vez do Criador. Estaremos adorando um Deus criado, um Deus próprio, que está no ventre, no nosso próprio ventre, na vontade do nosso próprio ventre, no nosso próprio desejo.
E o Evangelho nos ensina que os crentes da igreja lá de Colossos se afastaram significativamente de Cristo, porque eles desejavam esse algo mais. Mas existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que é soberano, que é Rei, que é Senhor, que instituiu a igreja para si mesmo, que é um Deus que se importa com a sua vida, a ponto de morrer para te salvar. Isso deve fazer toda a diferença. Isso deve fazer toda a diferença na minha adoração. Isso deve fazer toda a diferença na minha entrega. Isso deve fazer total diferença na minha busca. Meu irmão, para e pensa. Olha para o seu coração nessa noite. O que você tem desejado? O que você tem buscado? Quanto você tem trocado momentos de comunhão com os irmãos? Momentos de comunhão com o Senhor? Pelo teu próprio desejo? Pela tua própria vontade? O Evangelho te salvou para Cristo, para que você pertença a Ele. Esse plano perfeito de Deus, esse plano maravilhoso de Deus, não foi algo elaborado às pressas. O Evangelho não foi o plano B de Deus, foi o plano arquitetado desde a eternidade. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Não foram aqueles pregos que prenderam Jesus na cruz. Foi o seu amor. Foi a sua graça. E Ele nos salvou, Ele nos comprou para si. A ênfase é para que eu e você permanecemos firmes nessa fé, firmes nessa esperança do Evangelho, permanecer olhando firmes para a cruz, dessa salvação que nada nesse mundo pode tirar da gente, que nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode tirar isso de você, porque quem conquistou isso foi Cristo, sem o teu esforço, sem que você movesse um dedo para isso. Essa é a ênfase. Coloque a sua esperança no Evangelho. Esqueça suas qualidades, esqueça suas posses, esqueça a sua saúde, esqueça a tua preocupação com a tua autoimagem. Firme os seus pés na esperança do Evangelho, porque um dia, mesmo que você não tenha saúde, mesmo que você não tenha um pão para colocar na sua mesa, mesmo que você não tenha uma roupa para colocar no seu corpo, ainda assim, nada vai tirar a salvação de você, porque Cristo é suficiente, e é só dele que você precisa, e nada mais. Eu quero concluir te chamando para uma reflexão. Quantas vezes a gente não coloca a nossa confiança nas circunstâncias, nessas coisas, saúde, emprego, salário, e é por isso que muita gente se frustra com Deus, porque elas vêm até a igreja e pensam que estão servindo Deus, mas na verdade é um Deus próprio, não é o Deus criador dos céus e da terra. Por isso elas se frustram, por isso colocam e depositam as suas esperanças em algo terreno, procurando alegria, satisfação, proteção nas coisas criadas, quando a gente deveria buscá-las no Criador do universo. Se você não vive de uma forma que glorifica a Deus, então Deus está fora do lugar. Se a sua família não dá o devido louvor a Deus, então a sua família está fora de lugar, e Cristo está no lugar indevido. Se o seu trabalho não lhe faz render louvor e confiança, então Deus também está fora de lugar, está ocupando um lugar errado na tua vida. Se essas respostas foram sim, eu te chamo para uma reflexão profunda. Abandone em nome de Jesus, de uma vez por todas, a vontade que você tem de ser o dono da sua vida, de controlar as circunstâncias da sua vida, de controlar o que acontece com você. O Criador do universo diz para você hoje que tudo o que foi feito aponta para Ele. O universo, sua família, o seu trabalho,
tudo em sua vida deveria buscar satisfação e realização nele. Oremos ao Senhor para que sejamos despertados para essa realidade, que venhamos encontrar satisfação em Deus, reconhecer a sua supremacia, a sua soberania e a sua majestade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe. Vou convidar o pastor para orar e impetrar a bênção. Impetrar a bênção depois. Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque muitas vezes, ó Deus, nós queremos dominar a nossa vida. Nós queremos fazer do nosso jeito. E pecamos contra o Senhor, que és o nosso Deus. És o Senhor absoluto da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do Teu nome e o louvor do Teu reino, sendo dominado, ó Deus, pelo Senhor, não por nenhum desejo humano. Em nome de Jesus. Amém e amém.